Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Seguimos com a nossa série de resolução de questões da disciplina de História da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e nessa oportunidade nós vamos resolver a prova do ano de 2020, ou seja, isso significa que é o último episódio da nossa série de resolução de questões da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Eu não sei quando vai estar disponível a prova do ano de 2001, ela precisa ser realizada primeiro, né, para eu poder resolver, então eu não sei quando. Depois desse vídeo nós vamos lançar algumas novidades no canal, que é a nossa série dos livros que eu li. Eu vou falar sobre alguns livros que eu li, vou tecer alguns comentários sobre alguns livros que eu li, e aí também vai ter a divulgação aí do nosso canal. Vou fazer isso em vídeos posteriores, certo? Mas sem mais delongas, vamos para o nosso último episódio da série. Nesse ano de 2020, as questões de história também começaram na questão 33, ela vai da questão 33 até a questão 44, ou seja, são 11 questões, já é algo que vem sendo feito na prova da SPSEX durante os últimos anos, normalmente nos últimos 5, 6 anos. Na questão 33 vai trazer um enunciado sobre o Renascimento. E vai dizer o seguinte, ó: no Renascimento, durante o século XV e XVI, ocorreram mudanças na qualidade e na quantidade da produção cultural. Dentre os fatores que influenciaram essas mudanças, destacam-se o ou a. A questão ela está pedindo para você analisar esses itens aqui, que eles chamam de preposições, certo? E assinalar a alternativa em que todos os fatores corretos dentre os listados acima, certo? Está falando do absolutismo monárquico, está falando do desenvolvimento da imprensa lá com Gutenberg, o advento do século das luzes, a ação dos mecenas e o empirismo e liberalismo político de John Locke. Como que você vai resolver essa questão? É o seguinte, ele está falando da questão de qual dessas 5 alternativas aqui influenciaram, certo, na qualidade e na quantidade da produção cultural. Não está pedindo para que você fale qual dessas alternativas aqui pertence ao Renascimento, certo? E nem ao período histórico falado sobre, conhecido como a Era Moderna. Só está falando da questão daquilo que pertence ao Renascimento e influenciou na produção cultural, certo? Você precisa ter em mente isso daí para conseguir resolver essa questão. Portanto, o que eu estou querendo dizer? Ó, por exemplo, a alternativa 1, que fala sobre absolutismo monárquico, por mais que tenha ocorrido nesse período histórico a construção de estados nacionais unificados, certo? Absolutistas, centralizados em torno de uma monarquia absolutista, isso não está relacionado a mudanças no padrão da produção cultural, certo? Isso não está atrelado a isso. Portanto, a alternativa 1 ela não está correta, certo? Ela não está correta. A questão 2, que é o desenvolvimento da imprensa com Gutenberg, sim, você observa que essa alternativa está certa. Por quê? Porque o desenvolvimento da imprensa, ou seja, aquela máquina de você imprimir livros em grandes quantidades, isso influenciou na produção cultural, sobretudo na publicação de livros. Porque o que eles faziam na Idade Média? Cada livro era à mão, ele era copiado à mão, você tinha os monges que copiavam aquilo à mão, aquilo dava um trabalho, então as tiragens eram mínimas. Com o desenvolvimento da imprensa, por meio do Gutenberg, você consegue fazer edições de livros muito mais, cópias muito mais rápidas e muito maiores. Então, isso daí influenciou sim no desenvolvimento da produção cultural, certo? Na impressão de peças como a do William Shakespeare, certo? Então, a alternativa 2, a preposição 2 está correta.
A preposição 3, falando com o advento do século das luzes, está incorreta, porque o Renascimento não é conhecido como advento do século das luzes. O século das luzes é o século XVIII, não é o XV e o XVI, conforme está colocado aqui. É o XVIII, também conhecido pela alcunha de iluminista, certo? Então, a alternativa 3 também está errada. A alternativa 4 fala da ação dos mecenas. Quem eram os mecenas? Eram ricos, maiormente banqueiros, que financiavam a cultura e a arte, certo? O artista, muitas vezes, vocês conhecem artista, ele vive da sua arte, mas ele tem dificuldade de ganhar dinheiro. Então, o mecenas, ele tinha o dinheiro, mas não tinha o talento. Então, ele financiava uma pessoa que tinha talento. Por exemplo, a Capela Sistina foi pintada financiado por mecenas. Os livros custam dinheiro, certo? Portanto, a ação dos mecenas era importantíssima para o desenvolvimento cultural, certo? Aliou-se o que? O desenvolvimento da imprensa, com uma melhora tecnológica, com a ação dos mecenas. Portanto, a alternativa 1 e 2, 1 e 4, 2 e 4, melhor dizendo, ela está correta. E o empirismo e o liberalismo político de John Locke, isso daí remonta ao século XVII, século XVIII, maiormente, em que o Locke viveu no século XVII, certo? O John Locke viveu no século XVII, mas as suas obras encontraram bastante impacto no século XVIII, certo? Lá no período iluminista, ele também é considerado um filósofo iluminista, certo? Portanto, as duas alternativas que estão ligadas ao Renascimento e estão ligadas a mudanças na quantidade e na qualidade, na quantidade da produção cultural, é o desenvolvimento da imprensa e a ação dos mecenas, alternativas 2 e 4. Portanto, a letra C é a correta, questão 33, a letra C é a correta. Vamos à questão 34. Questão 34, ela é um pouco difícil de você fazer ela, mas aí você consegue fazer por eliminação. Está dizendo o seguinte, ó, a formação dos estados modernos fez desaparecer os laços de sucerania e vassalagem, certo? Os laços de sucerania e vassalagem eram a base da estrutura social feudal na Europa, certo? E com isso foram formados na Europa. O que ele está falando? O que aconteceu, certo, ali na Europa, certo? Em que é o após o desaparecimento dos laços de sucerania e vassalagem, entendeu? É óbvio que quando você olha assim, essa questão, sem você olhar as alternativas, você fala que a formação dos estados modernos fez desaparecer os laços de sucerania e vassalagem e formaram os estados nacionais centralizados, as monarquias absolutistas, certo? Isso daí é correto. Mas isso não está colocado em nenhuma das alternativas. Então, você tem que ir por eliminação, certo? Você tem que ir por eliminação. Por exemplo, você analisa a unidade a alternativa e vai falar capitanias hereditárias, certo? O que tem a ver as capitanias hereditárias com a formação dos estados modernos, sendo que as capitanias hereditárias eram uma forma de exploração, certo? Uma forma de divisão político-territorial que os portugueses introduziram aqui no Brasil para tentar colonizar aquele vasto território, certo? Um território era vasto para a época, muito difícil. Então, não tem a ver com a questão do desaparecimento dos laços de sucerania e vassalagem. Inclusive, tem alguns autores que falam que as capitanias hereditárias é um resquício dos feudos, certo? Um resquício da estrutura social feudal em Portugal. Essa discussão não é consensual no âmbito da história. O que interessa para nós? Interessa que as capitanias hereditárias não estão atreladas ao que o enunciado está pedindo. Os Cavaleiros da Luz. Cavaleiros da Luz está atrelado à questão da Idade Média, certo? Se ele está falando da formação dos estados modernos, em que desapareceu os laços de sucerania e vassalagem que sustentavam esses Cavaleiros de Luz, também está equivocado. Assim como as Cruzadas. As Cruzadas, muitos de vocês estão carecas de saber ali, entre 1095 e 1275, na Cruzada que não aconteceu, expedições militares que caracterizaram a Idade Média, foram um dos pontos ali que marcantes do período medieval, que foram as Cruzadas, essas expedições políticas, militares, com fins econômicos também, certo? Então, a alternativa C também está incorreta. E os burgos, essa pode enganar.
os burgos, que eram pequenas formações ali, formado por comerciantes, certo? Que vendiam os seus excedentes, daí que vem o termo burguês, certo? Mas os burgos é uma formação típica da Baixa Idade Média, certo? Por quê? Porque quando acontece o desaparecimento desses laços de sucerania e vassalagem, também desaparecem os burgos. Por quê? Porque os burgos eram um conglomerado ali de comerciantes em que, queira ou não, vigoravam também os laços de sucerania e vassalagem nos burgos. Certo? É óbvio que depois, quando desaparece essa estrutura medieval, já deixa de fazer sentido a existência dos burgos, certo? Já deixa de fazer sentido essa análise, mas isso pode enganar também. Mas não, vocês têm que ter em mente que não, que os burgos também está atrelado à questão da sucerania e da vassalagem. Aí você pode falar, professor, mas os burgos também influenciaram para a queda da Idade Média. Sim, realmente, aqueles laços econômicos que tinha na Idade Média, os burgos foram superando, contribuíram para superar isso daí. Mas ainda é algo atrelado às relações de sucerania e vassalagem. A grande inovação que está aqui, tá, das nossas alternativas, são os exércitos nacionais. Eles formaram exércitos nacionais, porque a formação do Estado moderno está atrelada à formação de exércitos nacionais. Porque como eram vamos dizer, exércitos, as forças militares nesse período? Ela era as forças dos seus feudos, certo? Dos senhores feudais. Os senhores feudais se juntavam vários comandantes militares feudais e formavam um exército. Com a ascensão do Estado moderno, esse exército deixou de ser nacional. O que pode enganar? Calma, vai com muita calma nessa hora, não confunda a formação de exércitos nacionais com a formação de exércitos profissionais. Aí sim, a formação de exércitos profissionais, como nós conhecemos hoje, com academias militares colocadas, com uma doutrina, com a profissionalização dos militares, aí é século XIX, XX. Certo? Normalmente, no século XX, se você for ver um autor chamado Alain Rouquier, o Alain Rouquier estudou muito a questão dos militares e ele fala que, basicamente, a profissionalização é uma construção do começo do século XX, certo? Em muitos países, uma consequência da Primeira Guerra Mundial, certo? Porque o século XX foi um século de muitas guerras, certo? Mas formou-se no Estado moderno, após o desaparecimento do laço de sucessão e vassalagem, exércitos nacionais, certo? Vocês poderiam imaginar também que nós estamos falando de um concurso militar, certo? Portanto, ele vai puxar para a questão dos exércitos nacionais. Então, a questão 34, a alternativa correta é a letra A. Vamos à questão 35. Questão 35 vai dizer o seguinte: ó, alguns humanistas cristãos, a partir do século XI, condenaram o distanciamento do clero católico do que chamavam de espírito do evangelho. Qual o nome do francês, preste bem atenção, francês, que criou uma vertente do protestantismo que foi adotada na França, na Suíça, na Inglaterra e na Escócia e, sobretudo, nos Países Baixos, que é conhecido como Holanda e Bélgica. Holanda, hoje, na verdade. Então, vamos lá, vamos fazer por eliminação. Martinho Lutero não era francês, certo? Martinho Lutero não era francês. Então, a maioria das questões do SpaceX, quando fala de protestantismo, né, de reforma protestante, remete ao Martinho Lutero. Mas a questão está falando de um francês, que não era Martinho Lutero. Martinho Lutero não era francês, certo? Martinho Lutero não era francês, e a vertente do protestantismo que eles estão falando é a vertente calvinista do protestantismo, certo? Mas mesmo que você não consiga perceber por meio da questão, você já pode eliminar o nome de Lutero pela nacionalidade do indivíduo. Lutero não era francês. Assim como você pode eliminar o rei Henrique VIII, certo? Que era inglês, óbvio, era um anglicano. Você pode também eliminar Zudillo e Pedro Valdo. O que sobra? Sobra João Calvino, o francês que criou uma vertente do espiritismo que condenava o clero católico, certo? E estava calcado na predestinação, é o calvinismo. E foi muito influente na França, mas a França, por conta ali do Edito de Nantes, de toda aquela briga da adesão de monarcas franceses ao catolicismo, certo? A aristocracia francesa, a nobreza francesa é muito ligada
ao catolicismo, o João Calvino não teve tanto sucesso com a sua religião na França, mas obteve na Suíça, obteve na Inglaterra, obteve na Escócia e obteve sobretudo na Holanda. A Holanda era um país de forte influência calvinista, certo? Inclusive quando os holandeses vieram colonizar o Brasil durante um tempo, antes dos portugueses os expulsarem daqui, eles já eram fortemente marcados pelo calvinismo, certo? Então, o calvinismo, criado por João Calvino, portanto, questão 35, a alternativa correta é a letra D. Vamos à questão 36. A questão 36 vai dizer o seguinte, ó, preste bem atenção nesse primeiro período aqui. Ó. No Brasil do final do século XVIII, houve a decadência da mineração e a reanimação da produção agrícola. Para isso contribuíram. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o que contribuiu para a reanimação da produção agrícola no Brasil no final do século XVIII, ocorrida também por conta da decadência da mineração, certo? Vamos lá. A alternativa 1 vai dizer o seguinte: o aumento da população europeia com a ampliação dos mercados consumidores de gêneros tropicais. Se você for ver o século XVIII para a Europa, foi um século de guerras, obviamente, mas de um certo desenvolvimento econômico, certo? Quando ocorre um desenvolvimento econômico, nós estamos falando também em aumento da produção, certo? Aumento da produção e aumento do mercado consumidor. E isso contribuiu, sim, para o Brasil, certo? Isso foi positivo, óbvio, os produtos tropicais que era que o Brasil vendia, basicamente o açúcar, O Brasil tem uma cultura equivocada, ao meu ver, de focar muito na monocultura, né? Era o açúcar, o café, depois a soja e etc. Vamos lá, alternativa 2 vai dizer o seguinte, ó, a extinção dos estados do Brasil, do Grão-Pará, do Rio Negro, do Maranhão e do Piauí. Esse período no final do século XVIII, vamos pegar a segunda metade do século XVIII, é o período pombalino, certo? É o período pombalino, do Marquês de Pombal. Não ocorreu a extinção desses estados, ou melhor, ele fez algumas mudanças, criando alguns estados, algumas regiões ali, como a do Grão-Pará, por exemplo, certo? Então, a alternativa 2 ela está incorreta. A alternativa 3 vai dizer Revolução Industrial. Sim, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial contribuiu, sim, para que a Europa tivesse mais dinheiro, mais condições de importar produtos tropicais. E o Brasil era um lugar de onde eles importavam, certo? Então, a alternativa até agora, não se perca. A alternativa 1, certo? E a alternativa 3 estão corretas. Vamos ver a 4 e a 5. A 4 vai dizer sobre a abertura dos portos das Nações Amigas. Quando que ocorreu a abertura dos portos das Nações Amigas? Vocês têm que saber. Tá? Para passar na prova da SpaceX, tem que saber isso. Tá? Isso ocorreu em 1808. 1808 nós já estamos no século XIX. Não foi no final do século XVIII. Foi no início do século XIX. Então está fora, certo, do que a questão está pedindo. Assim como a fundação do Brasil, do Banco do Brasil. A fundação do Banco do Brasil foi feita por Dom João VI, certo? Mudanças que Dom João VI fez após 1808, certo? Quando ele chega aqui. Então também está fora do período histórico, está fora do que ele está pedindo. Então, quais são as alternativas corretas? A 1 e a 3, certo? Então, qual é o item que está falando que é a 1 e a 3? É a C, certo? Portanto, a questão 36, a alternativa correta é a letra C. Vamos à questão 37. A questão 37 vai dizer o seguinte, essa é muito fácil. Na Inglaterra, no final do século XVIII, com relação à divisão social do trabalho, as mudanças advindas da Revolução Industrial nos meios de produção foram analisadas e publicadas sob o título de A Riqueza das Nações, cujo autor foi quem publicou A Riqueza das Nações? Foi Adam Smith. Adam Smith é conhecido, segundo o Karl Marx fala, é o Martim Lutero da economia política. O Karl Marx fala isso no livro Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844. Aí ele chama o Adam Smith de Martim Lutero da economia. E a obra conhecida, a obra-prima de Adam Smith é A Riqueza das Nações. Então, essa questão não tem segredo. Portanto,
a questão 37, a alternativa correta é Adam Smith, não foi Thomas More que escreveu Utopia, não foi John Locke que escreveu o primeiro e o segundo tratado sobre o governo, não foi o Peter Burke, que é um historiador inglês, morou muito tempo no Brasil. Eu confesso que eu não sei se ele está vivo ainda, mas eu acredito que está, mas já velhinho. E o Mark Bloch, que escreveu Apologia da História, o ofício do historiador, não tem nada a ver com a riqueza das nações. Esses autores aqui, esses dois aqui nem são da mesma geração do Adam Smith, são 2 séculos mais novos que o Adam Smith. O Adam Smith, portanto, escreveu A Riqueza das Nações. Vamos para a alternativa, vamos para a questão 38 agora, sem mais delongas, já que nós estamos curtindo as últimas questões, né, analisadas aqui na prova do SpaceX, tendo em vista que eu estou analisando a prova do ano de 2020 e 2020, nós estamos em 2021. Bom, vamos lá. Alguns historiadores distinguem 2 modelos, questão 38, tá? Alguns historiadores distinguem 2 modelos de colonização inglesa adotados na América do Norte. Qual conjunto de colônias inglesas assemelhava-se ao modelo de colonização portuguesa no Brasil? Produção agrícola dedicada à exportação e realizada em grandes propriedades rurais. Vamos lá, pessoal. Olha, o que a questão está pedindo em linhas gerais? Eu vou traduzir para vocês. A questão está pedindo o seguinte: havia 2 modelos ali nas 13 colônias de colonização. No norte havia colônia de povoamento, certo? Que é uma divisão meio problemática, mas eu acho que para vocês utilizar essa divisão é melhor, porque é o arroz com feijão. E no sul você tinha uma colônia de exploração. Portugal tinha uma colônia de exploração no Brasil. Ele está pedindo, é o norte ou é o sul? Certo? O que ele está pedindo? Qual parte das 13 colônias se assemelhava à colonização de exploração que Portugal adotou no Brasil, certo? Por isso que você não pode dizer que não houve semelhança, não foi o conjunto das colônias do Pacífico, isso não existiu. Os Estados, após a independência que os Estados Unidos chegam ao Pacífico por meio da marcha para o oeste, não foram as colônias do norte, porque as colônias do norte eram colônias de povoamento, foi o conjunto de colônias do sul, certo? Porque no sul você tinha um clima favorável para a produção agrícola dedicada à exportação, realizada com grandes propriedades rurais que tinha como base a mão de obra escrava, certo? Portanto, a questão 38 é a letra D e também não foi o conjunto de colônias do Centro-Sul, tá bom? A alternativa correta é a letra D, conjunto de colônias do Sul. Não tem segredo quando você for analisar essas questões, porque elas dizem o seguinte: no norte dos Estados Unidos havia uma colônia de povoamento, porque o norte não era capaz de produzir produtos tropicais, só produzia os mesmos produtos que eram produzidos na Inglaterra, tinha clima parecido, então era uma colônia de povoamento. No sul era uma colônia de exploração, porque a capacidade de produzir produtos tropicais era maior, então aí conseguia-se fazer uma economia voltada para a exportação, certo? Para a metrópole. Então, eram as colônias do sul. Os Estados Unidos eram divididos assim. Mormente, eu sei que essa é uma divisão um pouco taxativa, um pouco simplista, mas é o que a questão está pedindo, certo? Portanto, a questão 38, a alternativa correta é o conjunto de colônias do sul. A questão 39, ela foi anulada. Eu vou explicar para vocês por quê. Ele está dizendo o seguinte: após a Batalha de Waterloo, em 1815, Napoleão foi novamente derrotado militarmente, resultando no seu exílio na ilha de Elba. Qual foi a segunda batalha decisiva? Vamos lá, por que essa questão está errada? Napoleão, ele perde a Batalha de Leipzig em 1813, certo? A chamada Batalha das Nações. E aí ele vai para o exílio na ilha de Elba. Depois ele volta, ele consegue sair da ilha de Elba, ele retoma o poder, que os historiadores chamam de governo dos 100 dias, ele fica 100 dias ali. E aí na Batalha de Waterloo, em 1815, ele é definitivamente derrotado, certo? Pelas tropas comandadas pelo Duque de Wellington, ali em Waterloo fica na Bélgica. Ele é derrotado pelas tropas inglesas comandadas pelo Duque de Wellington, e aí ele vai para o exílio na ilha de Santa Helena, onde ele fica até sua morte, ali como um preso
dos ingleses, aprisionado pelos ingleses. Qual foi o equívoco que o avaliador colocou? O avaliador deveria ter colocado o seguinte, ó. Após a Batalha de Leipzig, em 1813, Napoleão foi novamente derrotado militarmente, resultando no exílio na ilha de Santa Helena. Qual foi essa segunda batalha decisiva? Aí, a alternativa aí colocava ali, ó, poderia colocar aqui, ó, Batalha de Waterloo. Aí ela estaria correta. Mas essa questão ela foi anulada, os avaliadores perceberam que ela estava incorreta e anularam essa questão. Mas ela ficaria correta se ela tivesse sido construída da maneira que eu falei, certo? Tá bom? Então, gente, a questão 39 foi anulada. Vamos à questão 40. A questão 40, ela vai dizer o seguinte, ó, em 1844, no Brasil, foi criada uma nova tarifa alfandegária sobre produtos importados, que, variando entre 30% e 60%, favoreceu a criação de indústrias, bancos, ferrovias e mineradoras. Ela ficou conhecida pelo nome de seu criador, que era o então ministro da Fazenda. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui, se você não sabe, você pode fazer por eliminação. Algo você já pode eliminar. Por exemplo, você pode eliminar o Rui Barbosa, porque o Rui Barbosa foi ministro da Fazenda, mas ele foi na República, certo? Inclusive, um ministro bem atrapalhado da Fazenda, que fez a política do encilhamento. Era um homem muito inteligente, mas estava no lugar errado. Não foi o Barão de Mauá, porque o Barão de Mauá era um empresário do Império. Ele não chegou, se eu não me engano, a ocupar cargos no governo imperial. Ele tinha fortes relações com o governo imperial, relações próximas com o imperador Dom Pedro II, inclusive tem até um filme chamado O Imperador e o Rei, muito bom filme com o Paulo Betti, eu recomendo até que vocês assistam. Não foi o Eusébio de Queiroz, porque está ligado à lei Eusébio de Queiroz, não foi o Barão de Tefé. Como que foi denominado essa lei, esse conjunto de leis? Foi denominado de leis Alves Branco, certo? Por causa do então ministro da Fazenda, o Alves Branco, ministro de 1844, certo? Portanto, em 1844, essa tarifa alfandegária que variou e inclusive prejudicou a Inglaterra não gostou muito dessa lei Alves Branco, que favoreceu a criação de umas certas indústrias, um certo desenvolvimento econômico. O Brasil ele se desenvolve por meio do protecionismo, certo? Isso aconteceu muito durante a era Vargas, né? Sob os auspícios do Estado. O Estado aqui no Brasil é o grande motor da economia. Isso não é economia planificada, tá, gente? Muita gente confunde, acha que isso é comunismo, economia planificada. A gente não sabe nem a diferença de socialismo e comunismo, né? Ou economia planificada e economia de mercado. O Brasil é um país onde se estuda muito pouco os conceitos, né? É próprio da nossa cultura de gostar mais do TikTok, da conversa de WhatsApp, do áudio. Por quê? Porque estudar requer tempo, né? Requer esforço. Tudo que eu sei para resolver essas questões, eu estudei antes para saber isso daí. Né? E vocês, para passar na prova, vão ter que estudar bastante também, para não só a disciplina de história, mas geografia, matemática, física, química e etc. Então, foi a lei Alves Branco, certo? Alves Branco de 1844, em homenagem ao então ministro da Fazenda. Vamos à questão 41. Questão 41 vai dizer o seguinte: durante a Primeira República, ó, pessoal, atente-se bem, Primeira República, tá? Não é império, tá bom? O domínio dos coronéis no campo era quase absoluto, os homens do baraço e do cutelo. Contudo, mostrou-se insuficiente para impedir que muitos trabalhadores rurais seguissem líderes messiânicos que acenavam com a promessa de uma sociedade justa e fraterna. Vale a pena destacar o seguinte líder religioso desse período. Vamos lá. Se a gente não sabe, certo? Você pode fazer por eliminação. Como assim você faz por eliminação? Vamos lá. Quem era o Raimundo Gomes, o cara preta? O Raimundo Gomes, ele não era padre, então aí você já pode tirar da questão do líder religioso. Bem, ele participou da Balaiada em 1838. Balaiada, 1838, é no Império, certo? No período regencial, para ser mais preciso. Não é na Primeira República. Então você já pode eliminar. O Frei Caneca participou da Revolução Pernambucana,
certo, de 1817, e da Confederação do Equador, de 1825. Inclusive, ele acaba sendo morto na Confederação do Equador, já no período do primeiro reinado, já com Dom Pedro I no poder. Então, não está na Primeira República. O padre João Ribeiro também é da Revolução Pernambucana, de 1817, aquela revolução contra os impostos, os altos impostos que se pagavam à coroa, a corte que estava no Brasil, e segundo os pernambucanos, estava prejudicando a recuperação econômica de Pernambuco por conta da seca de 1816, certo? Portanto, também está ligado ao Império. Não foi o padre Diogo Feijó, que não era um revolucionário, um líder revolucionário. O padre Diogo Feijó, ele foi o regente do Dom Pedro II. Ele foi não vou dizer que ele foi o imperador, mas ele foi o tutor do imperador. Ele tomou decisões, certo? Ele era alguém do establishment. Não sei se existia establishment nesse momento histórico, mas eu estou fazendo um paralelo para que vocês entendam. Então, foi o padre Cícero, a única figura aqui que está atrelada à Primeira República, certo? E que tinha ligações, certo, com a questão messiânica, que é muito respeitado, é o padre Cícero. Tanto é que, se você for lá no interior do Ceará, a figura do padre Cícero é extremamente exaltada, certo, como um líder messiânico. Portanto, a questão 41, a figura que eles estão falando, certo, de líderes messiânicos que acenavam com a promessa de uma sociedade justa e fraterna, é o padre Cícero. Portanto, a questão 41 é a alternativa A. Vamos à questão 42. O New Deal, de 1933, foi um plano posto em prática pelo presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Delano Roosevelt, que articulava as ações do governo com os da iniciativa privada. Para tanto, foram adotadas as seguintes medidas. Vamos lá. O New Deal ele foi um plano econômico que o Franklin Delano Roosevelt adotou para tirar os Estados Unidos da crise de 29, certo? A crise de 29 abalou a economia americana sistematicamente. Então, o presidente Roosevelt ele teve que se virar para conseguir recuperar a economia norte-americana. Aí vamos lá. A alternativa 1 vai dizer o seguinte: ele tomou a supervalorização do dólar para tornar as importações mais competitivas. Bom, se ele queria recuperar a economia norte-americana, ele tinha que proteger o produto norte-americano, ou seja, ele tinha que dificultar as importações, não facilitar as importações. Ele tinha que valorizar o produto nacional norte-americano, que é o que gerou, na verdade, emprego para o norte-americano e reativou a economia norte-americana. Portanto, a alternativa 1 está incorreta, certo? Esse extrato 1 está incorreto, certo? O extrato 2 vai dizer o seguinte: empréstimo do governo aos bancos para evitar mais falências. O Estado jogou dinheiro na economia, inclusive nos bancos, certo? E nas empresas, para que evitasse as falências. Por quê? Se a empresa falha, ela despede os seus empregados, certo? Ela despede os seus empregados. E aí um desempregado é um prejuízo econômico, porque o cara não está gerando riqueza e não está consumindo. Alguns vão até para a rua, certo? Virar mendigos, que é um peso, né, do ponto de vista econômico. É um prejuízo do ponto de vista econômico. Então, o governo ele fez empréstimo aos bancos para os bancos evitar as falências, tanto dos bancos quanto das empresas. Portanto, o extrato 2 está correto. Extrato 3, implantação de um sistema de seguridade social com a criação do seguro-desemprego. Sim, um suporte para o indivíduo enquanto ele tá desempregado, para que ele não vá para a rua, porque o indivíduo ele perde o emprego, ele perde o salário, ele pode não conseguir pagar o aluguel, e aí ele vai para a rua. Ele não consegue comprar comida, ele não reativa o mercadinho de bairro. Certo? Então, o governo ele instituiu a Seguridade Social para ajudar o cara ali, tampar um buraco, enquanto ele não encontra um novo emprego. Certo? E não piora a economia. Porque é isso que eu te falei, o cara não compra comida, ele não vai no mercadinho de bairro, o mercadinho de bairro fecha e as pessoas que trabalham lá vão para o olho da rua também. Então, a alternativa 3 também está correta. Até agora, a 2 e a 3. A 4, não intervenção na economia, pois o próprio mercado resolveria a crise. Intervenção sim na economia. O mercado já tinha dado mostras que ele não conseguia gerar sozinho, que ele não poderia ficar solto.
O mercado é como um cavalo, ele precisa estar encilhado, certo? Pelo Estado. Então, a alternativa 4 não está correta. E a alternativa 5, a criação de um vasto programa de obras públicas com o intuito de gerar novos empregos. Correto. É a 1, a 3 e a 4, a alternativa C. E a 5, melhor dizendo. 1, 3 e 5, a alternativa C. Por quê? Porque quando você cria um vasto programa de obras públicas, você precisa de gente para tocar essas obras. Empresas, mão de obra e etc. E aí você gera novos empregos. Aí você fala, mas só gerou um emprego direto por causa da obra. Não, senhor. Para você fazer uma obra, você precisa comprar o cimento, comprar o ferro, comprar o tijolo, certo? E aí você vai comprar das empresas e você vai reativar as empresas, reativar a economia, certo? Então, as obras públicas, o termômetro, né? As obras públicas, a construção civil é um termômetro da sociedade. Quando a construção civil está mal, a economia está mal. Agora, quando a construção civil ela está aquecida, a economia está boa. É o setor de serviços, gera emprego direto, indireto e outra, é um emprego imediato, porque ele é um emprego, muitas vezes, a mão de obra, que não exige uma qualificação muito ampla. Tá certo, você pode falar que nas obras você precisa do engenheiro, você precisa do mestre de obras, você precisa do arquiteto, etc. Óbvio, um planejador, mas ele vai gerar para o indivíduo que é ferreiro, que é pedreiro, que solda, que faz um monte de coisa, certo? Portanto, a questão 42, a alternativa correta é a letra C, extratos 2, 3 e 5. Vamos à alternativa 43, ou melhor dizendo, a questão 43. Questão 43 vai dizer o seguinte: durante a Guerra Fria, de 1945 a 1991, a coexistência pacífica serviu como canal de entendimento entre capitalistas e socialistas. Contudo, não foi capaz de mitigar novos focos de tensão, tais como. Vamos lá. Dessas alternativas aí, você tem que ver qual delas pertence ao período de 1945 e 1991. De quebra, você já elimina o conflito separatista em Kosovo, que é um produto do pós-Guerra Fria, lá com o Slobodan Milosevic, que foi condenado inclusive por crimes de guerra. É de 1998, em que os sérvios meteram armas, inclusive não apropriadas, e massacraram os kosovares, certo? Para impedir a separação de Kosovo. Hoje, Kosovo é um país independente. Então, a alternativa A está incorreta. A alternativa B fala da Revolução de Veludo, que foi a separação pacífica da Tchecoslováquia da União Soviética. Certo? A Tchecoslováquia já havia sofrido muito com a intervenção soviética. Em 56, inclusive, os soviéticos meteram bala lá contra para manter a Tchecoslováquia unida. Mas em 1989, na esteira do processo de fim da Guerra Fria, de degringolamento da União Soviética, a chamada Revolução de Veludo, que foi chamada de Revolução de Veludo porque ela ocorreu de forma pacífica, certo? Porque a violência já tinha ocorrido antes. Aí ela é chamada de Revolução de Veludo. Também é do pós-Guerra Fria. A Guerra Civil Espanhola, ela é de 1936, ela é antes da Guerra Fria. Ela tem a ver com a questão da ascensão do nazifascismo, certo? Com a ascensão do franquismo, com apoio nazista, certo? Franco toma o poder, certo? A Guerra Civil Espanhola acaba com a República. O massacre de Katyn ocorreu em 1940, quando Stalin ele matou os poloneses. Ele meteu bala nos poloneses, também antes da Guerra Fria, certo? A Guerra Fria, os historiadores colocam 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, e 1991, com o fim da União Soviética, certo? Então, só sobrou o processo de descolonização africana. O processo de descolonização africana causava muitas tensões entre os capitalistas e socialistas. Por quê? Porque sempre, quando ocorria a separação, um lado, a União Soviética brigava para instalar governos favoráveis a si, e os Estados Unidos brigavam, financiavam para instalar governos favoráveis a eles, certo? Então, a África se tornou um continente extremamente explosivo, extremamente cheio de guerra civil por causa disso. Isso não cessou com o fim da Guerra Fria, mas o processo de descolonização da África causou inúmeras tensões.
É um processo até complexo. Eu não seria a pessoa mais apropriada para falar os pormenores desse processo de descolonização da África, certo? Mas a alternativa correta é a 43. Descolonização, ou melhor, é a alternativa E da questão 43, certo? A alternativa correta da questão 43 é a alternativa E, a descolonização da África, certo? Bom, vamos à questão 44, também conhecida como última questão. Em 2007, a China já estava entre os 4 maiores economias do mundo. Para 2020, previsões colocam-na como a segunda ou a primeira. Entretanto, essa geração de riqueza não se refletirá na... Vamos lá, o que você tem que pensar, candidatos? Vê o seguinte, o que a China potência, a China maior economia do mundo, vai alterar na configuração econômica e política. Por exemplo, alternativa A, você coloca alteração do seu poderio militar. Você acha realmente que não vai alterar o poderio militar chinês quando ele se tornar a maior economia do mundo? Se já não foi? É claro que vai. É claro que vai. A economia mais rica do mundo, historicamente, na humanidade, tem sido a economia mais militarizada também. Certo? Economicamente poderosa e militarmente poderosa. Certo? Então, a alternativa A está incorreta. Capacidade de investimento externo também está incorreto. Você acha que essa geração de riqueza chinesa não vai refletir na capacidade deles de investimento externo? Eles já são o país que mais investe externamente, inclusive investe muito no Brasil, investe na África, investe no Sudeste Asiático. Ou seja, é óbvio que vai refletir. Evolução científica e tecnológica também vai refletir. Com mais dinheiro no bolso, é mais dinheiro para fazer pesquisa, é mais dinheiro para se inserir na corrida espacial, é mais dinheiro para desenvolver tecnologias biológicas, microbacterianas, etc. Certo? Portanto, vai refletir sim. Na renda per capita dos chineses que continuará baixa, aí sim. Por quê? Porque nós estamos falando o seguinte, vamos comparar, os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes. A China tem 1 bilhão e 400. Ou seja, tem 1 bilhão e 100 a mais de habitantes do que os Estados Unidos. O que isso quer dizer? A renda per capita é a riqueza do país dividida por seu número de habitantes. Se você pega os Estados Unidos, você pega a riqueza, divide pelo número de 300 milhões. Vai dar uma conta. Se você pega a riqueza da China e divide por 1 bilhão e 400, vai dar uma outra riqueza. Bem mais baixa, ou seja, a renda per capita do chinês é bem mais baixa do que a renda per capita norte-americana. E vai demorar muito tempo para a China equilibrar isso daí, tendo em vista que eles têm 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É muita gente, certo? Portanto, a alternativa D é a correta, isso não vai refletir. A alteração do estilo de vida de toda a sua população dá prioridade ao consumo sem limites, isso também não vai alterar. Eles vão continuar consumindo sem limites também. Portanto, e ainda vendendo para nós consumirmos também. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Questão 44, a alternativa correta é a letra D, na renda per capita dos chineses, que continuará relativamente baixa. Bom, candidatos, muito obrigado pela atenção de todos vocês nessa série de resolução de questões da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E nos vemos por aí, seguindo nossos estudos. Desejo boa sorte para aqueles que vão fazer a prova no ano de 2021 e eu espero ter contribuído. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nos vemos por aí.